Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar a revisão dos conteúdos, as aulas remotas. Elenquei alguns conteúdos aqui para a gente trabalhar, sendo que hoje vamos trabalhar esses três, laranja, e os demais vamos trabalhar na quinta. Serão divididos os demais conteúdos em 2 vídeos, ok? Hoje vamos trabalhar os elementos da narrativa e vamos trabalhar os modos verbais e o tempo verbal do modo indicativo, que é pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Vamos lá para a estrutura narrativa? Quando a gente fala em narrativa, a gente está falando de um texto que é uma história, né? Essa história, ela pode ser uma história real, né? A gente pode contar uma história real e pode ser uma história fictícia, que aí, no caso, é um texto literário. Uma história fictícia, imaginação do autor. Quando se fala em imaginação do autor, não tem compromisso com a realidade. Ele pode contar baseado em fatos reais, ele pode parecer ser real, mas ele também pode contar uma história imaginada completamente surreal, fora do limite da realidade. Então, o texto narrativo, ele pode ser dividido em como todo texto, né? Todo texto apresenta esses 3 elementos: introdução, desenvolvimento e conclusão. O que vai fazer a diferença é porque na introdução do texto narrativo, ele organiza uma parte da história, no desenvolvimento, uma conclusão, mas todo o texto, independente de que tipo seja, ele vai ter que ter esses 3 elementos. Em se tratando do texto narrativo, a introdução é a apresentação dos personagens ao leitor. O leitor vai saber que personagem faz parte da história: criança, adulto, é uma família, são seres inanimados, enfim. Apresenta o tempo e o espaço. Já no desenvolvimento, o autor vai trabalhar melhor as ações que os personagens vão viver, vai apresentar a complicação e o clímax. O que seria essa complicação e esse clímax? Vamos supor que você vai fazer uma história e conta apenas os 5 elementos da narrativa e não coloca esses 2 elementos. A história vai ficar, como dizer do outro, vai ficar sem graça. Como assim? Vamos supor que uma mãe faça a comida e não coloca o tempero. Coloca o feijão, arroz, a carne, mas não coloca o tempero. Você não vai sentir o sabor. Então, do mesmo jeito, era para a narrativa. A complicação e o conflito é o sabor da narrativa. É o que dá o interesse do leitor. É o que vai fazer com que o leitor ou o telespectador se envolva nessa história, porque ele quer saber como é que vai acabar essa história, como é que vai se desenrolar esse conflito. O que é o conflito? O conflito é o problema. Vamos pegar aqui o Chapeuzinho Vermelho como exemplo. O Chapeuzinho Vermelho vai para a floresta, amante de sua mãe, deixar doce para a vovó. Até aí é só as ações, os personagens, Chapeuzinho Vermelho, o espaço que é na floresta. Agora, quando ela encontra o lobo, ela encontrou o problema. O que é o problema? O problema é um acontecimento que vai fazer com que os personagens vivam em cima daquele problema. Então, a história do Chapeuzinho Vermelho, o problema vai ser esse contato que ela teve com o lobo. E o clímax? O clímax vai ser o ponto máximo. A partir do problema, a vida de Chapeuzinho ela vai estar sempre sob perigo, né? Quando ela chega em casa da vovó, que encontra o lobo ao invés da vovó, aí nós temos o clímax, porque é o momento mais tenso, que o leitor fica com medo. Nós já sabemos qual vai ser o desfecho, mas quando a gente não sabe, a gente fica tenso, né? O que é que vai acontecer? E aí, Chapeuzinho vai ser engolida pelo lobo? Chapeuzinho vai conseguir sobreviver? Então, o clímax é o momento tenso da história, ok? Então, o que é o problema? O problema é a cena em que vai desenrolar as ações para os personagens. Vamos supor que você esteja assistindo um filme, o filme está maravilhoso, a família reunida à noite e falta energia. Pronto, é o problema. O problema é o que vai mudar as ações dos personagens. A partir daí, eles vão viver em cima desse problema. Entendeu? Que é o problema? Então, enfim. Então, quais são os elementos da narrativa? Os elementos da narrativa são 5: personagem, espaço e tempo. Os personagens, como já foi mostrado lá em cima, são aqueles que vão viver a história. Esses personagens, pessoal, eles podem ser pessoas, né? Personagem vem de persona, pessoa, mas na literatura também pode ser seres inanimados, pode ser as plantas, pode ser
a própria natureza, pode ser uma casa, né? A casa, por exemplo, se for uma história de suspeito, de terror, a casa pode falar, a casa pode tremer. Então, o limite não tem. O autor fica à vontade para criar para usar a sua imaginação. Então, os personagens não são obrigados necessariamente a ser seres humanos, podem ser seres fictícios, pode ser um objeto, né? Que nem a boneca, por exemplo. No filme de terror, gosto de usar a boneca. Então, a boneca não é um ser real, não é um ser humano, mas é um personagem que se movimenta. Enfim, personagem não tem limite, pode ser qualquer elemento. É um objeto, uma pessoa, um ser, uma planta. O espaço é onde viveu a história. Esse espaço físico onde os personagens estão vivendo. No caso, pode ser a floresta, uma casa, pode ser um quarto, pode ser em cima da montanha, enfim, é o local. O tempo é o momento que os personagens estão vivendo. Veja bem, o tempo ele pode ser dois tipos. Quando você está contando uma história, nem um Chapeuzinho Vermelho, em que o Chapeuzinho sai de casa, encontra o lobo, muda o seu percurso na floresta, chega na casa da vovó, enfim, uma cena atrás da outra. Nós chamamos esse tempo cronológico, porque acontece um passo atrás do outro. Já no tempo psicológico, é o tempo em que o personagem ele vai viver as cenas do passado. Então, quando você volta no seu passado, você pode estar no seu passado e de repente volta para o presente de novo. Depois, quando você sair do presente, você pode ir lá no passado, mas já outro passado, não aquele que você estava contando. Então, é o tempo da memória. Então, esse tempo aí, a gente chama de tempo psicológico. Então, nós temos dois tempos a narrativa, o psicológico e o cronológico. O cronológico é o tempo do relógio, uma cena atrás da outra. O narrador, nós temos três tipos. O narrador personagem, que é o narrador quando vive a cena. É o narrador que está vivendo a história. Qualquer coisa, pessoal, vocês podem pausar e fazer as anotações aí do resumo que eu coloquei. Então, o narrador personagem é o narrador que vive a história, né? Vive o momento tenso. O narrador observador, ele não é personagem. O narrador observador, ele é observador. Ele olha o desenvolver da história. Ele conta pra gente o desenvolver da história. E o narrador pode ser observador e pode ser o narrador onisciente. O que é o narrador onisciente? O narrador onisciente, ele não é personagem também, mas é um narrador que sabe de tudo dos personagens. Ele sabe até o que se passa no seu íntimo. É como se fosse uma formiguinha ali que está vivendo a vida dos personagens, inclusive observando os detalhes minuciosamente até o que as pessoas estão pensando. É o narrador onisciente. O enredo é a história em si, é o desenvolver da história, né? Então, segredo. Tem os elementos do enredo, você pode pausar e fazer as anotações que você achar pertinente. Qualquer dúvida, vocês podem usar o WhatsApp para a gente conversar. Então, os elementos da narrativa são esses 5, né? Personagem, tempo, espaço, narrador e enredo. Caso você venha a esquecer, só um bizu aqui para vocês. Os elementos da narrativa é a palavra pente, como as iniciais de cada elemento. Pente, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Pente, para você não esquecer. Eu coloquei aqui uma história muito boa. Você pode fazer uma pausa e ler bem direitinho a história. É maravilhosa essa história. Uma missão de vida, como o próprio nome está dizendo. Então, você pode ler essa história cuidadosamente. E se quiser já descobrir os 5 elementos nessa história, faça isso. Faça isso, você já está estudando. É maravilhosa essa história. Eu não vou ler para não me demorar. Vamos agora para o tempo verbal. Vamos agora para o nosso segundo assunto. Pessoal, o tempo verbal são vários tempos verbais. Mas nós estamos estudando apenas 2. Estamos estudando o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito do indicativo. Porque existe também o pretérito perfeito e imperfeito do subjuntivo. Veja só, desculpa. Subjuntivo, adjetivo imperfeito. O indicativo, ele tem 3 tempos. Presente, pretérito e futuro. O pretérito subdivide em 3. Perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Vamos aos 2
que nós trabalhamos nesse tempo remoto. O perfeito é um tempo em que as ações você realiza e você finaliza. Você conta a história com as ações finalizadas. São ações que você faz hoje, amanhã você pode repeti-las, mas aí realizou, pronto. Pode refazer de novo? Pode, mas elas finalizam a parte que você realiza. Já o imperfeito, não. O próprio nome já diz, o imperfeito, ele deixa margem para várias formas de utilização. Eu coloquei 3 formas de você identificar o pretérito imperfeito. Existem outras, mas eu trouxe aqui as mais compreensíveis para o momento. Vamos à primeira. O pretérito imperfeito, ele pode indicar quando nos referimos a um fato passado, lembra que nós estamos falando de passado, guardado em nossas memórias. Na época era rotineiro. Como assim? Nós estamos contando um fato que nós vivemos lá no nosso passado, há alguns anos, anterior a esses que nós estamos vivendo agora. E lá nesse nosso passado, era uma ação que eu fazia com frequência, certo? Fazia parte do meu passado. É uma ação durativa, não limitada no tempo. Como assim? Existe uma imprecisão. Às vezes eu não tenho certeza de que época era essa, de que momento era esse. Mas é lá da minha memória, certo? Eu estou como exemplo aqui, ó. Na tua época de estudante, deitava-se habitualmente. Então, eu estou falando do meu passado. Lá naquele tempo, eu realizava essas ações. Lá no pretérito, existe também aquele que exprime um desejo que não temos a certeza se isso vai acontecer. Exemplo, este ano queria passar as férias nos Açores. Então, é uma ação que eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Pode acontecer ou não. Outra forma de você identificar o pretérito mais imperfeito, é que é o tempo das histórias, dos contos, das lendas, da fábula. Como existe a imprecisão no tempo, eu não tenho certeza em que momento foi, eu uso era uma vez. Certa vez havia um homem que vivia. Então, quer dizer, existe uma imprecisão do tempo. Eu não sei ao certo quanto tempo, em que momento isso aconteceu, então eu uso o pretérito imperfeito. Então, note aí, qualquer dúvida você pergunte. Os modos verbais se dividem em 3: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo indica um modo dos fatos reais, fatos que acontecem habitualmente no nosso cotidiano. A gente costuma dizer que são fatos reais. Aí vamos supor aqui, como exemplo, caminho todas as manhãs, está acontecendo. Caminhei ontem à noite, caminharei sábado à tarde. Então, são as ações que acontecem na minha rotina. Certo? O modo indicativo é fatos reais. O modo subjuntivo é um modo que eu não tenho a certeza da sua realização. Então, é um modo hipotético. O que é hipótese? Uma possibilidade. Pode vir a acontecer, pode ter acontecido, pode estar acontecendo, mas é uma hipótese, nada confirmado. Então, um exemplo. Espero que chova, é um desejo que eu tenho, mas eu não tenho certeza que isso vai acontecer. Se chovesse, então, o que a gente pode compreender? Que é um modo que não depende de mim, depende de alguns fatores. Quando chover, o caso estará resolvido. Então, são possibilidades que não estão no meu controle no momento. Então, o modo imperativo, o último modo, é um modo que indica um desejo, um conselho, um pedido. Não é um modo, ele não tem passado, presente e futuro. Ele tem 2 tempos, negativo e afirmativo. No momento, você só precisa entender o que indica o modo imperativo. Indica um desejo, uma ordem ou um pedido. Então, é isso, certo? São esses 3 modos verbais: indicativo, fatos reais, subjuntivo, uma hipótese, imperativo, uma ordem, um desejo, um pedido.
Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato. Abraços.